Alguém quer fazer a oração para a gente dar início? Não, Alice, não, Arthur. Então vamos lá, vou fazer. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esse dia, Pai. Obrigado por essa semana que estamos iniciando, Paizinho, mais uma semana de bênção, uma semana de aulas, Paizinho. Que o Senhor vem falar conosco, vem nos ministrar os nossos corações, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, te agradecemos pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, nossos colegas. Colocamos tudo diante do Senhor, Paizinho. E pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar nossa semana, que o Senhor venha abençoar essa aula, que as crianças venham conhecer mais do Teu amor, do Teu cuidado conosco e da Tua palavra, Pai. Pedimos também, Paizinho, por aquelas pessoas, Paizinho, que estejam internadas, que estejam hospitalizadas com Covid-19 ou que seja qualquer outra doença, Pai. Que o Senhor venha operar cura, milagre na vida dessas pessoas, Paizinho. Que elas venham ter a saúde restabelecida o quanto antes e serem curadas totalmente, Paizinho, para estar o quanto antes no nosso convívio. No nome do Senhor Jesus, Paizinho, que eu te peço, te agradeço, peço ao Senhor, fica conosco, que o Teu Espírito Santo venha conduzir essa aula, no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, deixa eu colocar o versículo aqui. Muito bem, nosso versículo ele está lá no livro de Mateus, capítulo 5, verso 7, que diz assim: Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Amém? E aí a gente se pergunta, o que é essa misericórdia? Quem sabe me explicar ou sabe mais ou menos o significado dessa palavra misericórdia? Alguém sabe me dizer o que significa? O que para você é misericórdia? O que você entende por misericórdia? O que é ter misericórdia de alguém? Sabem me explicar? Alice, Tito, Arthur. Não? Bom, vamos pensar assim, ó. Quando você vai fazer algo, eu peguei um exemplo bem simples, bem fácil de entender, não sei se vocês já devem ter visto, uma imagenzinha dos animais da floresta, dos animais da floresta não, né, lá da savana, eles se preparando para tirar uma foto. Aí tá lá o crocodilo, tá lá, acho que, se eu não me engano, o hipopótamo, tem um outro bicho, e a girafa. E aí eles se reúnem para tirar foto, né? Só que o que acontece? A girafa, ela tem um pescoção grandão. E aí todo mundo tá lá arrumadinho, bonitinho para tirar foto, mas a girafa percebe que a carinha dela não vai aparecer na foto, porque ela tá com o rosto para cima da foto, para cima da câmera, do lugar onde vai sair a foto. E ela disse: "Ah, assim eu não vou sair na foto, né?" E aí os animais eles têm uma grande ideia de fazer com que a amiga girafa apareça na foto. Por que eles têm essa ideia? Porque eles se colocam no lugar da girafa e eles pensam, poxa, que pena, a girafa não vai aparecer. A gente precisa, né, fazer algo para ajudar ela. O que eles fazem? Eles arrumam um jeito de ela aparecer na foto, que ela fica deitadinha e o rostinho dela aparece na foto. E aí todo mundo aparece na foto bonito, bonito e contente. O que eles exerceram para com a girafa? Eles tiveram empatia pela girafa. Eles se colocaram no lugar da girafa, certo? A misericórdia, ela tem a ver com isso, com se colocar no lugar do outro, mas
para exercer o perdão. Então, o que acontece? Deus, ele exerce misericórdia para conosco todos os dias. Por quê? Porque Deus, ele nos dá a salvação todos os dias, porque ele tem misericórdia de nós. Todos os dias nós podemos errar, podemos nos arrepender, podemos pedir perdão e aceitar novamente o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar. Da mesma forma, nós também podemos ter misericórdia das pessoas. Como? Alguém errou comigo, ou alguém cometeu algo muito grave. Eu vou ter misericórdia, eu vou perdoar porque eu sou misericordioso, porque eu entendo que essa pessoa, ela fez isso, mas isso fez com que ela sofresse muito. Isso pode trazer um sofrimento maior para ela. Então, eu vou perdoar, eu vou me colocar no lugar dela, porque eu gostaria de ser perdoada. Eu estou exercendo misericórdia para com essa pessoa, tá? Então, Deus diz assim, ó, felizes, Jesus diz, né? Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Então, da mesma forma que eu exerço misericórdia para com meu irmão, Deus também vai exercer misericórdia para comigo, tá? É sobre isso que esse versículo vem falar. E aí a gente vai falar hoje também um pouco mais sobre a velha aliança e a nova aliança. Lembram da cruzadinha que a gente vai resolver ela hoje? Nós vamos resolver a cruzadinha hoje, mas nós precisamos das informações para a gente poder resolver. Então, nós precisamos prestar bastante atenção, porque todas as respostas da cruzadinha estão nos textos daqui dos slides de hoje, tá? Sobre o que eu vou falar hoje. Então, quem prestar atenção, conseguir entender bem, vai conseguir resolver a cruzadinha. A Alice está por aí? O Arthur, eu não consegui ainda ligar o som do Arthur. Não sei, Arthur, se você consegue nos ouvir. Não consigo ligar seu som. Se você conseguir falar com a gente no bate-papo também pode ser, tá? Vamos lá, e a gente vamos prestar bastante atenção aqui. Nós vamos prestar bastante atenção para conseguirmos responder a cruzadinha depois, tá? Vamos lá. Bom, e a gente vai falar sobre a velha aliança primeiro, depois a gente fala sobre a nova aliança. Por que velha aliança? A velha aliança, ela foi estabelecida entre Deus e os homens lá na época de Moisés. Como que foi feito isso? Através dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos de Deus que Moisés escreveu nas tábuas de pedra, lembram? Esse era o princípio de obediência, eram os mandamentos de Deus, ou chamados de lei de Moisés. Os 10 mandamentos, eles tinham esse outro nome, lei de Moisés. Por quê? Porque foi Moisés que buscou lá no Monte Moriá, né, os 10 mandamentos, tá? E aí, no que consistia? Se eu obedecesse, se eu tivesse obediência, eu recebia bênçãos. Mas se eu fosse desobediente, eu seria castigado. E isso acontecia de verdade, não só, vai receber castigo de Deus, não. As pessoas eram castigadas realmente, as pessoas tinham que pagar pelos seus pecados, tá? Esse que era o princípio de obediência, os 10 mandamentos de Deus, ou lei de Moisés, que consistia em obediência gerar bênção e desobediência gerar castigo. A garantia da aliança entre Deus e os homens, ela era feita através do sangue de animais que era derramado na cruz, que era derramado no altar, tá? Ainda não tinha cruz, vamos corrigir. Então, na velha aliança, o sangue dos animais fazia com que fosse pagamento pelo pecado. Quando eu pecava, eu estava em dívida com Deus. Era exatamente isso. Eu pecava, eu estava em dívida com Deus. Como que eu fazia para pagar? Eu tinha que sacrificar um animal e oferecer o sangue daquele animal
em sacrifício para que Deus aceitasse o meu pagamento, para que isso fosse o pagamento pelo meu pecado. E aí eu fosse purificado daquele pecado, tá? Então não havia outro tipo de purificação dos pecados. Era através do sangue de animais, do sacrifício de animais para pagar os pecados. E na velha aliança havia essa separação entre o ser humano e Deus. Por que que havia essa separação? Vocês lembram das cores da salvação? Daquela lembrancinha que a professora entregou para vocês? Lá no Jardim do Éden, Deus e o homem, eles viviam juntinhos, né? Deus fez o homem e vinha todos os dias à tarde conversar com Adão ali no paraíso, no jardim. Só que quando Adão pecou, o homem foi separado de Deus. Então havia essa separação. Por quê? Por causa do pecado. O pecado separou o homem de Deus. Tá? Então, o que havia entre Deus e o homem era separação. Oi, João, tudo bom? Consegue ouvir direitinho? Sim. Professora, Oi. quando você falou jardim, é o Jardim do Éden? Jardim do Éden, aham. Lá no jardim, o homem vivia juntinho com Deus, porque todos os dias Deus vinha falar com o homem. Mas quando o homem pecou, o homem foi separado de Deus. Então havia uma separação desde o Jardim do Éden lá. E essa separação pelo pecado, ela fez com que o homem precisasse sacrificar animais, né, para poder ser purificado do pecado, tá? Então, se eu pecasse todos os dias eu ia ter que matar um animal para oferecer o sangue dele como pagamento por aquele pecado que eu cometi, tá? E a gente diz, então, que o homem ele era escravo do pecado cometido no Jardim do Éden. Por quê? Porque o homem ele precisava sempre estar buscando pagar esse pecado. Sempre, sempre o homem estava tentando se ver livre do pecado. Sempre, sempre. Então, o que acontecia? O homem estava preso no pecado. Quando uma pessoa está presa a alguma coisa, a gente diz que essa pessoa é escrava, né? Então, a humanidade era escrava do pecado, tá? Então, a condição do homem era de escravo perante Deus. E havia muito medo, né? O homem vivia com medo de Deus. Na velha aliança, o que fazia com que as pessoas respeitassem a Deus era o medo. Então, as pessoas não pecavam por medo de serem castigadas, as pessoas sacrificavam por medo de continuarem no pecado, de morrer no pecado, e era só o medo que fazia com que o homem respeitasse a Deus, tá? Então, quer dizer que se não tivesse medo, não ia ter respeito. Agora, a nova aliança. Na nova aliança, nós vivemos pela fé, né? A gente diz, o justo viverá da fé. A fé em Jesus e em seu sacrifício na cruz. É isso que nos move, né? É a fé em Jesus que nos move a sermos, a andarmos corretamente para viver com Deus. É o que nos faz acreditar. A fé nos traz a confiança de que um dia nós iremos morar com Deus, de que um dia nós receberemos a salvação, essa salvação que vem por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E aí a motivação básica do cristão, né, para que nós confiemos em Deus é o próprio amor de Deus. Depois de Jesus, Deus ele demonstrou o amor dele por nós.
Antes, o homem vivia com medo, e o medo fazia com que o homem respeitasse a Deus. Mas agora, nós dizemos que o amor de Deus, ele lança fora todo medo, tá? Por quê? Porque o amor veio, morreu por nós na cruz e nos trouxe a salvação. Então, o amor de Deus apaga todo medo, lança fora todo medo que nós tínhamos de morrer. Porque agora nós temos a salvação por meio de Jesus. E o que nos purifica de todo pecado já não é o sangue de animais, mas o sangue de Cristo. Quando nós olhamos para a morte de Jesus na cruz, nós temos certeza de que nós somos perdoados. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, ele apagou uma multidão de pecados, o pecado de toda a humanidade. Então, quando nós olhamos para Jesus e nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão, nós somos perdoados e somos purificados de todo pecado. Quando Jesus morreu na cruz, diz na Bíblia que houve um grande tremor. E esse tremor fez com que o véu do templo se rasgasse. Esse véu, ele separava o lugar santo dos santos do restante do altar. Havia o altar, havia um véu, e atrás desse véu ficava o santo dos santos, que era o lugar santíssimo, né? Onde ficava, onde o sacerdote somente entrava para estar na presença de Deus, tá? Para o sacerdote estar na presença de Deus, ele precisava passar vários dias se purificando de todos os pecados para poder ter acesso ao Santo dos Santos. Caso contrário, ele morreria. Então, quando Jesus morreu na cruz, esse véu ele foi rasgado e o Santo dos Santos voltou a estar acessível para todos nós. Como? Nós conversamos, nós oramos a Deus e temos acesso a Deus. Antes não tinha isso. Antes o homem precisava estar limpo, purificado para poder ter acesso a Deus, tá? Então o sacrifício de Jesus, ele rasgou o véu do templo, restabelecendo a comunhão entre Deus e os homens. E por meio de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, deixando a condição de escravos do pecado. Lembram que eu falei que o homem era escravo do pecado, porque vivia tentando se livrar do pecado? Só que o sacrifício de Jesus fez com que nós nos tornássemos filhos. Na nova aliança, nós somos filhos de Deus e não escravos, tá? E quando Jesus subiu aos céus, antes dele subir, ele disse para os seus discípulos: Eu pedirei ao Pai e ele dará a vocês outro consolador, que nunca deixará vocês. Quem é esse consolador de que Jesus estava falando? Alguém sabe me dizer? Quem que é esse consolador que Jesus deixou para nós quando ele subiu aos céus? Ninguém sabe? Cadê a Alice? Sabe, Alice? Não? Tito? Quem que é esse consolador de que Jesus estava falando? Sabe, Tito? Sabe, Arthur? João? Não? Esse consolador é o Espírito Santo de Deus, tá? Quando Jesus foi, ele falou: Olha, eu vou, mas eu vou deixar para vocês um outro consolador que nunca vai deixar vocês, ele sempre vai andar com vocês, que é o Espírito Santo de Deus, tá? Então foi um outro nome que Jesus usou para falar do Espírito Santo, Consolador. Prontinho. Muito bem. Agora a gente vai, eu já vou colocar a cruzadinha aqui pra gente falando sobre ela e respondendo. Olha só. Deixa eu colocar de lado aqui.
Como que a gente vai fazer? Eu vou lendo aqui para vocês. Aí quem souber vai ligando o áudio. Eu vou deixar liberado o áudio de vocês para vocês ligarem, se souberem responder, tá? Caso saibam responder. Quando você souber a resposta, liga seu som e responde. Glória a Deus. Fora isso, deixa desligado, por favor, todo mundo. Aí só liga para falar a resposta, tá bom? Porque senão fica muito ruído e atrapalha na gravação, tá? Vamos lá. Número 1 aqui, ó. Número 1 tá lá na horizontal. O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? Que tá aqui, ó. Qual que era... O que era... o que eles precisavam seguir para não desobedecerem a Deus? Qual era o nome? Tem 3 palavras, tá? Uma palavra de 3 letras, outra de 2 letras e outra de 6 letras. Qual que era o princípio de obediência? O que é esse princípio de obediência? O que eles precisavam seguir como prova de obediência a Deus? O que havia? Na vertical, lá, número 2. O que havia entre Deus e os homens na velha aliança? Deus estava... Pecado. E o pecado fazia o quê? O pecado deixava as pessoas que é do lado bom pro lado ruim. Isso trazia o quê? Eles ficavam juntos de Deus? Não, ficavam longe de Deus. E eles não ganhavam benefícios para a vida. Tem uma palavra que define isso. Sim. Que... misericórdia? Não. O que havia entre Deus e os homens na velha aliança? O pecado, ele fez o quê? Ó. O pecado fez o quê? Entre Deus e o homem. O pecado afastou as pessoas do céu e do sangue de Jesus. Afastou. Tem uma outra palavra que a gente pode colocar para definir isso, tá? Sangue de Jesus. Calma lá, vamos com calma. Vamos lá para 3. Enquanto a gente não lembra de uma, vamos para outra. Ó. Na velha aliança, as pessoas recebiam por não obedecerem. O que as pessoas recebiam quando não obedeciam a Deus? Na velha aliança. Castigo. Castigo. Aí, uma. Pessoal, só o Tito que tá respondendo, hein? 4. Porque eu... Quando tenho disciplina com as coisas de Deus, eu ando em... Quando eu tenho... Quando tenho disciplinas com as coisas de Deus, eu ando em... Eu ando no céu. Não, calma aí, ó. Vamos com calma. Não vamos falando um monte de coisa sem certeza, Tito. Vamos lá. Ó, olha só, o 4 tá aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras, tá? Eu ando em... Aí você vai responder. Quando eu tenho disciplina com Deus, eu tenho disciplina. Quando eu tenho disciplina com Deus, eu ando em... Ó, a 5, ela vai lembrar um pouco da resposta da 4. A 5 diz assim, não sigo a lei de Deus, pois sou desobediente. A 5 já tá aqui, ó, tá? Tá respondida. Foi uma que eu coloquei já de brinde para vocês, de bônus. A 6, alguma coisa, né? De animais, feito para a purificação dos pecados na velha aliança. O que era feito com os animais? Na velha aliança. Os animais eram matados. Quanto mais pecados, mais os animais eram maiores. Como se chama isso? Tá vendo aqui, ó? O 6 tem uma lacuna. Matança do animal, chama o quê? Difícil. Sacrifício. Não.
Ok. O 7. Aprovação por meio de sacrifício de animais. Em que tempo que as pessoas tinham que ser aprovadas através de sacrifício de animais? Nós falamos de 2 tempos na nossa aula. Um tempo que é regido pela lei de Moisés e outro tempo que é o tempo que nós vivemos, que nós seguimos a Jesus, que o sacrifício de Jesus é que nos move. Em que tempo que era feita a aprovação por meio de sacrifícios de animais? Em tempo de que a gente pecava. No tempo que a gente pecava, a gente tinha que sacrificar um animal. Peraí, Tito, só um pouquinho. Vamos combinar assim. Você liga o seu som quando souber a resposta. Olha só, no 7 nós temos duas palavras, uma de 5 letras e outra palavra de 7 letras. Pensa bem direitinho para a gente responder bem pontual, tá? Senão fica muito ruído e atrapalha até os colegas de pensar. Aí, olha só, a aprovação por meio de sacrifício de animais, ela acontecia naquele tempo antigo, não é verdade? Como é chamado esse tempo antigo que a gente viu na nossa aula hoje? Não são 2 tempos? O tempo antigo, que tem um nome, e o tempo de agora que nós vivemos, pelo sacrifício de... Vamos lá, enquanto isso vou falando das outras, tá? Vamos pensando aí. 8. Condição do homem na velha aliança. O que o homem era na velha aliança? Como ele era tratado na velha aliança? Lembra que a gente falou lá? E o pecado fez o que do homem perante Deus? Como que o homem era tratado perante Deus Ô, professor, essa aula de ensino religioso aí é bem difícil mesmo, hein? A cruzadinha E tá também difícil. é legal. Eu vou deixar depois para vocês, caso a gente não consiga terminar, daí vocês terminam em casa, tá bom? Mas aí semana que vem a gente vai finalizar, não tem problema, não tem pressa não. Vamos lá. Olha só. Então, a condição do homem na velha aliança. Como que o homem era tratado na velha aliança? O que o pecado fez com o homem? A gente precisava sempre estar pagando pelo pecado. Isso fazia com que o homem fosse o quê do pecado? O número 9, lá na horizontal. O que rege a vida do cristão na nova aliança? Agora, nova aliança, ó. Tá bem aqui, ó. O 9 é uma palavrinha de 2 letrinhas. Muito fácil. O que rege a vida do cristão na nova aliança? O que nós temos para acreditar que o sacrifício de Jesus nos salva e nos leva para a vida eterna? O que nos faz acreditar em Jesus? É tadadam, lá no número 9, tá? O 10. Qual outro nome do Espírito Santo que Jesus disse? Jesus falou, eu vou deixar para vocês o quê? Lá número 10. Hoje nós lemos isso, hein? Ó, o 10 tá aqui, ó. Tá? Bem facinho. O que Jesus falou que o Espírito Santo era? Ele falou, vou deixar para vocês outro. Ok. O número 11. Alguma coisa de Jesus. E esse alguma coisa de Jesus nos purifica de todo pecado. O que de Jesus que nos purifica de todo pecado? Vamos lá, pessoal. Ninguém tá falando? O que de Jesus? Professor, eu só não tô falando porque eu não sei a resposta. Se eu soubesse, eu estaria falando. Então Eu tá. também. Oi, João. Você também?
Ah, tá. Olha só. O 12. Estabelecida entre Deus e os homens pela nova aliança. O que foi estabelecido novamente entre Deus e os homens na nova aliança? Que o homem havia perdido lá no paraíso. Quando pecou, ele perdeu. Mas, quando Jesus morreu na cruz, ele teve de novo isso estabelecido entre Deus e o homem. Tá? O 14. O que lança fora todo medo? Essa tá fácil também, ó. O que lança fora todo medo? Lembra que o homem vivia com medo, mas quando Jesus veio por um motivo. Qual motivo foi esse? O que fez com que Deus mandasse Jesus para morrer na cruz por nós? Quem sabe? Por que Deus mandou Jesus para morrer na cruz por nós? É porque ele tinha pena de nós? Por que então? Quem souber, fala. O número 15 lá, ó, salvação por meio de Jesus. Nós temos a salvação por meio de Jesus, não temos? Como é chamado esse tempo em que nós temos a salvação por meio de Jesus? É um tempo antigo ou é um tempo de agora? Como que é chamado esse tempo? O 16, condição do homem na nova aliança. O que nós somos de Deus? Através de Jesus, nós nos tornamos o que de Deus? Pensem bem. Vamos lá, pessoal. Se alguém souber ou quiser chutar, fala. Que daí a gente vai adequando aqui a resposta. Vai lá. Vamos lá, vamos lá. Ninguém sabe nada? Ó, aqui teve uma, quer ver? A 7, ó. Aprovação por meio de sacrifício de animais. A 7, ela é diferente da 15, ela é o contrário. Na 7, a gente tinha aprovação por meio de sacrifício de animais. E na 15, a salvação por meio de Jesus. Qual que é a diferença? Aqui é um tempo e aqui é outro tempo. No 7 é um tempo e no 15 é outro tempo. São esses dois tempos que nós vimos na aula de hoje. Que tempos diferentes são esses? Um tempo antigo e um tempo novo. Como são chamados esses tempos? Vamos lá, pessoal. Ó, a número 1 lá. O que o povo de Deus deveria seguir como princípio de obediência na velha aliança? O que que Moisés... quase que eu falo. O que que... o que estava escrito... O que estava escrito lá para que o povo pudesse seguir e obedecer a Deus? Ninguém?